Olá, queridos graças e paz. Eu quero aproveitar para dizer que os nossos cursos da plataforma cursos.pastorlobo.com, de curso à distância, estão com desconto de 70%. Digite a palavra desconto 2020. Você pode parcelar até 3 vezes e vai abençoar a sua vida. Dá aqui seu like, compartilha essa mensagem que vai ser poderosa para o seu coração e para libertar cativos. Fica com Deus. Amém, queridos. Hoje é culto das famílias, o Ministério de Famílias da Igreja Batista do Bom Retiro é chamado de Família da Fé, e nós temos por princípio, sempre no primeiro domingo do mês, ter o culto das famílias, uma palavra voltada para as famílias, para a paternidade, para o fato de você, mulher, ser mãe, para relacionamentos entre pais e filhos, para cuidado familiar. E também é o dia que nós nos preparamos para jejuar. Então, segunda, terça e quarta, nós fazemos o jejum pela nossa própria família e entregamos sempre na quarta-feira, no momento do quarta-feira. Amém? Muito se tem falado sobre jejum, poucas pessoas sabem como jejuar. A doutrina do jejum, ela é salpicada dentro da Escritura Sagrada, não há assim um texto tão forte de ensino, a não ser Isaías capítulo 58, que trata do assunto mais profundamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre jejum, para você aprender então a jejuar. É interessante que o primeiro pecado da Bíblia, ele acontece diante de uma refeição. Eva é tentada a comer aquilo que ela não devia comer. A Bíblia fala que é muito fácil você ser tentado pela comida. A Bíblia diz que Esaú, ele despreza o direito de primogenitura por um prato de comida. A Bíblia diz que até por um prato de comida prevaricará o homem. Existe muita gente que cede às suas paixões, que cede aos seus apetites, e cede ao pecado da gula, e é incapaz de jejuar. Tem muita gente que vem no culto, eu já preguei em muitas igrejas, e eu percebo assim, tem gente que não consegue ficar 1 hora de culto, sem se levantar, para ir beber um copo d'água, e a pessoa não está pregando, a gente coloca o copo d'água aqui, por quê? Porque a gente vai pregando e a nossa voz começa a enrouquecer, mas a pessoa está sentada, ela não é capaz de participar de um culto de 1 hora sem beber um copo d'água. Imagina ficar um dia sem uma refeição. O jejum é uma prática bíblica, e hoje eu quero trazer o jejum para dentro da história das famílias. E diz assim, em Marcos capítulo 9, de 17 a 18, e depois de 28 a 29, um homem, discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E continua o texto: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Marcos 9 conta o texto de um pai desesperado porque ele não conhece a razão pela qual o filho dele é possuído por um espírito imundo. É um pai desesperado porque ele não encontra resposta na igreja. É um pai que percebe que os discípulos de Jesus são impotentes para resolver o problema dele. É um texto que também acontece em Mateus 17, é o mesmo texto. Eu acho até que o Mateus 17 ele é mais rico do que o texto de Marcos 9. Então os discípulos, eles percebem o poder de Deus operando na vida de Jesus, o poder do Espírito operando na vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando, eu estou resumindo aqui a história, quando o menino é trazido para Jesus, o Espírito percebe a presença de Deus, então ele cai no chão, diz a Bíblia que sacudiu violentamente. Se você já participou de um processo de libertação, você sabe bem do que eu estou falando. O sacudiu violentamente, mas o deixou. Então os discípulos perguntam para Jesus, quando chegam em casa: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus fala 3 coisas para ele: por causa da pequenez da vossa fé,
Mas essa espécie, essa casta, essa hierarquia, ele diz assim, não vai sair com coisa nenhuma, a não ser com jejum e coração. E hoje eu quero falar sobre o poder do jejum para libertar cativos, para abençoar famílias, para destronar principados e para trazer a glória do Senhor sobre a sua casa. Quando nós falamos de jejum, o jejum tem alguns fundamentos. E o primeiro deles é que o jejum é uma expressão natural de tristeza e de aflição. O jejum não é necessariamente você retirar da sua vida a comida, mas é necessário você tirar da sua vida o prazer. Você vai entender isso, eu vou mostrar biblicamente, eu vou mostrar para você através da Escritura Sagrada, como que o jejum vai abrir as portas do poder de Deus para entrar na sua vida e ser derramado sobre a sua família. Uma segunda questão é que a renúncia à comida enfraquece a carne e então o homem desiste de vencer seus problemas com a sua própria força. Existem muitos problemas que você tem batido em diversas portas e você não encontra a resposta. O jejum, ele justamente enfraquece a sua vida, enfraquece a sua carne. Uma pessoa que fica sem comer, eu faço jejuns, a natureza ministerial pela qual fui vocacionado, exige de mim o jejum. Então tem épocas que você me vê assim, que eu estou mais magrinho, e tem épocas que você olha assim, para o pastor está mais gorduchinho. Então são épocas que eu estou dedicado ao jejum, e épocas que eu não estou dedicado ao jejum. São tempos que eu estou me preparando para um curso que eu vou ministrar, para um mover de Deus que eu estou buscando, pelo Espírito de Deus que eu estou buscando. Então você me vê jejuando, e tem outras épocas que não. O jejum, então, é quando você diz assim, o meu braço, ele tem que enfraquecer, para que o poder de Deus cresça em mim. O apóstolo Paulo ora a Deus, pedindo que Deus o livre de um espinho na carne, e ele fala, o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Outro fundamento é que o jejum é um reconhecimento que não é a força do homem, mas é o poder de Deus que opera, e é um clamor que nós fazemos pelo socorro do Senhor. Quando nós jejuamos, o jejum não é greve de fome, a greve de fome é voluntária, e ela tenta mobilizar a opinião pública, ela tenta adquirir poder político, atrair atenção para uma causa específica, reivindicar direitos ou manipular opiniões. É muito comum você ver alguém fazendo greve de fome em favor da sua causa, em favor do seu movimento. Também não é dieta. O jejum, ele não está tratando de tirar tuas gordurinhas, nem de queimar calorias, não é para um fim de propósito físico ou da tua saúde. O jejum bíblico é a abstenção de alimento e prazer. Alimento e prazer para uma finalidade exclusivamente espiritual. E existem 3 tipos de jejum: o jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. O jejum parcial, abstinência de parte da alimentação ou renúncia do prazer. A Bíblia conta em Daniel 10, de 2 a 3, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, vírgula, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Ele não tira apenas a carne, o manjar desejável, os doces, aquilo que o apetite dele, que agrada o sabor do seu apetite. Ele também tira aquilo que dá prazer. Então, o jejum, tem muita gente que não consegue fazer o jejum, mas ele pode tirar uma parte daquilo que lhe dá prazer. Tirar a salada que você não gosta. O jejum não é tirar a carne que você não gosta, porque o vegano não come carne. E o carnívoro
normalmente ele não quer saber da salada de pepinos. Então ele vai tirar aquilo que lhe dá prazer. Ele tira o chocolate, ele tira o cafezinho, ele tira algo da vida dele que alivia a sua vida através dos sentimentos. Você sabe que nós temos sentidos, olfato, paladar, nós temos a visão, temos o tato, nós temos a audição. Então, quando você resolve, por exemplo, se algo te dá prazer, é rede social, você corta a rede social, você corta aquilo que o teu ouvido gosta de ouvir. Quando você tira o prazer, tem muita gente que pode estar achando esquisito, e eu vou mostrar para você aqui que cortar parte do alimento, ou cortar parte do prazer, isso também é jejuar, isso também vai trazer a glória do Senhor, a resposta do Senhor. Isso chama-se jejum parcial. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, de 4 a 5, que jejum é muito mais do que você ficar com fome. A Bíblia diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo um marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O texto está dizendo aqui que ao jejuar, você deve negar para o seu corpo o prazer da intimidade do casal. É isso que o texto está dizendo. Que o jejum, ele corta o prazer. Agora, pastor, então quer dizer que eu vou tirar um tempo longo de jejum parcial, eu quero jejuar assim, de carne, de café, eu quero jejuar assim de algo que eu vou ser obrigado também a não ter intimidade conjugal? Não, não é isso. Aí você combina o voto com o Senhor. O voto que você deve fazer entre você e sua esposa com o Senhor. Você não vai sonegar a sua esposa, você não vai sonegar o seu marido o prazer da intimidade conjugal na hora do jejum, sem falar com ele. E nós vamos tratar disso no final, mas eu quero que você entenda que esse jejum parcial, ele corta a parte da alimentação, que dá muito prazer. Daqui a pouco você vai almoçar, talvez a sua esposa já tenha preparado aí o refogado, tenha preparado aí um cordeiro, tenha preparado uma macarronada, tenha preparado uma lasanha, ou o seu marido vai fazer um churrasco agora no domingo, e aquele cheirinho da gordura queimando já entrou nas suas narinas, e você está percebendo que aquela fragrância, aquele cheiro da comida vai produzir água na sua boca e satisfação para o desejo que você tem de saciar o seu apetite. Então, o jejum fala também de prazer. O segundo tipo de jejum é o jejum normal, onde a gente se abstém de comida. O jejum normal é o jejum que você não come. A Bíblia não diz para você não beber. Escute o que eu estou falando. Existem duas pessoas na Bíblia, Moisés e Elias. Apenas duas pessoas na Bíblia. Vou repetir. Moisés, que estava envolto pela glória do Senhor. Você vai ver isso tanto em Êxodo 32 como em Êxodo 34. E Elias, que foi alimentado por anjos, ele recebe uma alimentação diferente. Esses dois não comem e não bebem por 40 dias. No resto de toda a Bíblia, toda ela, ninguém mais faz jejum desse tipo por mais de 3 dias. Eu vou mostrar para você. Você, não, Jesus fez. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus, olha só, 4:2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A Bíblia é a verdade. A Bíblia não diz que Jesus não bebeu. A Bíblia diz que Jesus não comeu por 40 dias. Eu já fiz esse jejum de Jesus algumas vezes. O jejum de 40 dias. É um jejum que exige muito da gente, é um jejum que você mergulha na oração, na leitura da palavra de Deus. É um tempo de jejum que eu não vejo televisão, que eu não me distraio com nada,
a não ser a minha dedicação ao Senhor. Venho trabalhar normalmente na igreja, faço os atendimentos, oro pelas pessoas, faço visitas, prego na igreja, mas eu me dedico exclusivamente à palavra do Senhor, eu me dedico exclusivamente à oração e ao jejum, eu fico concentrado naquilo que eu estou dedicando ao Senhor. Agora, nesse tempo todo, eu bebo suco, eu bebo água, eu bebo leite, eu bebo líquido, e eu sou cuidado pelo médico. Então, quando faz lá 10 dias, eu vou no médico, faço exame, mais 10 dias eu vou no médico de novo. Eu não faço loucura e eu não faço maluquice. Jejum, preste atenção, não manipula Deus. Jejum atrai o favor de Deus, é outra coisa. A Bíblia diz que o jejum é um clamor pela interferência de Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E a resposta de Deus foi: nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Segundo Crônicas 20, são 3 textos que nós retiramos do segundo Crônicas, para você entender o poder de resposta de Deus através de jejum. Josafá está sendo perseguido, está sendo ameaçado, ele está sendo invadido. Quando ele recebe a notícia de que ele está sendo invadido, os inimigos estão assim, a pouco mais de 40 quilômetros de Jerusalém. O que ele faz? Ele junta todo mundo e eles se unem no jejum para buscar o Senhor. Querido, se você e a sua casa, escute isso, jejuarem por qualquer coisa, se vocês pararem de brigar, de discutir, de competir e jejuarem a respeito de qualquer coisa, Deus vai responder com poder sobre a sua vida. Se você parar com as confusões, se você parar com essa ideia de querer ter ou ser o dono ou a dona da verdade, junte a sua família, junte seu marido, junte a sua esposa, junte seu sogro, a sua sogra, busque o favor, busque a cura, busque a restauração. Gente, eu tenho ensinado mulheres a restaurar e homens seu casamento. Pastor, meu marido foi embora com outro. Eu falo assim: minha irmã, junta com a tua casa, junto com teus filhos, faz um tempo de jejum e oração, clame ao Senhor, concorde na terra, que esse espírito de sedução está desbaratado, está anulado, está cancelado sobre a vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Traga ele de volta pela fé. Lança uma palavra no mundo espiritual dizendo que o seu marido, o seu cônjuge, o seu filho vai sair das drogas, o seu filho vai retornar para os caminhos do Senhor. Essa oração do jejum é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que quando eles jejuaram e começaram a louvar ao Senhor, Deus mandou emboscadas contra os inimigos e eles foram desbaratados. Creia no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é verdade. Passaram os céus e a terra e essa palavra não vai passar. Amém? Esse é o jejum normal. E o terceiro tipo de jejum é o jejum total. É a abstinência total de comida e água. Esse jejum, vou repetir, é de no máximo 3 dias. E você que é motorista, piloto de avião, você que opera máquinas pesadas, você que precisa, presta atenção, esse jejum eu já fiz, você fica extremamente fraco, você fica desidratado. É um jejum que não é fácil de fazer, então você só deve fazer se você tiver cuidado em casa e for dirigido pelo Espírito Santo a fazer. Isso não é maluquice. Então você tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas que tomam remédio, não podem parar de tomar remédio. O médico tem uma função sacerdotal de te curar. Você que é desobediente, que deixa de tomar os remédios que o médico manda, que você para você mesmo, você se autorreceita, se automedica, isso é extremamente perigoso. Então, querido, esse jejum não é para qualquer um.
A Bíblia mostra que Esther fez esse jejum. A Bíblia diz que Elias e, já falei, Moisés, fizeram um jejum desse tipo, mas absolutamente controlados pelo Senhor. Existem poucas menções bíblicas e nunca ultrapassam o limite de 3 dias. Jesus, não está aqui esse texto, eu já falei. Então, nem só de pão vive o homem. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei, se perecer, perecer. A rainha Esther junta as suas servas, a rainha Esther manda uma notícia para todos os judeus jejuarem, não comerem e não beberem por 3 dias. Esse jejum, ele vai ativar o poder de Deus e vai inclinar o coração do rei em favor dela, em favor da sua família, em favor do seu povo. Esse jejum vai tirar o povo de Israel da guilhotina preparada, da morte que é preparada pelo inimigo. Então, esse jejum é um jejum poderoso. Normalmente, quando eu faço jejuns assim, sem comida e sem bebida, eu começo ele pela manhã, eu não tomo café da manhã, no almoço, e acabo entregando ele à noite na janta. Só que eu sou um homem preparado para isso, eu sei passar fome, já fiz sobrevivência na selva, já fiz sobrevivência no mar no meu tempo de militar, já passei, já comi capim, em treinamentos que eu fiz, enfim, eu sei fazer esse tipo de jejum, e eu tenho faça-o e avise as pessoas que estão próximas de você. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quando você jejuar, você não deve avisar. Não, a Bíblia está dizendo que você não deve aparentar. Nós já vamos falar sobre isso. Agora, você tem que avisar a tua esposa que você não vai almoçar. Você tem que avisar a sua mãe que você não vai jantar, para ela não jogar e não jogar comida fora, ainda mais nesses tempos de pandemia. O que o jejum diz? O jejum diz, se eu desisto de lutar, eu apelo para o meu Deus. O jejum é como se você baixasse a tua guarda. É como se você dissesse assim, o meu corpo não vai mais lutar, agora quem vai lutar por mim é o Senhor. O jejum tira o teu próprio time de campo e convida o time de Jesus para entrar no campo de batalha. Então você deve entender que o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não vai depender do nosso jejum, não é uma tentativa de controlar ou de manipular ou de obrigar Deus, não, fiz jejum e Deus é obrigado a fazer, não é nada disso, não é uma prática legalista, mas é uma ferramenta que glorifica o Senhor. Davi pecou contra o Senhor, no caso com Batseba, o seu filho adoece de morte, ele jejua e Deus diz não para ele. Então o jejum glorifica o nome de Deus, e o jejum é um comunicado ao mundo espiritual. Quando o mundo espiritual vê que você está jejuando, o mundo espiritual começa a perceber que a sua inteligência, a sua sabedoria entrou num outro nível, e que agora você está fazendo um convite, você tá atraindo Deus, para que Deus então opere em teu favor. Você está recorrendo a Deus. Jó capítulo 2, de 12 a 14, diz, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. O convite de Joel aqui, Joel 2, é o anúncio do derramar do Espírito sobre toda a carne. Quando você jejua, você está se dizendo assim, não, eu não quero isso. Eu quero me alimentar do Senhor. Jesus, ele toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você faz jejum, você deve fazer o jejum buscando a Deus e a sua palavra. Você faz o jejum buscando a Deus e o seu poder. Existe um livro que eu escrevi, o Blindagem contra as Trevas. Escrevi ele no ano de 2016. Esse livro eu escrevi ele durante um jejum de 40 dias. Eu tenho até hoje o rascunho desse livro.
Eu botava lá, dia 1, eu comecei a escrever, dia 2, quem lê esse livro diz para mim assim, pastor, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulos é como a pavimentação de uma pista. Porque a partir do quarto capítulo em diante, a gente decola e Deus começa a falar maravilhosamente. Então, à medida com que você vai se consagrando ao Senhor, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo começa a tomar conta da sua vida e você recorre a Deus. Jejuar é buscar intimidade com Deus. Tem muita gente que é absolutamente ignorante com relação ao poder do jejum. Não faz a mínima ideia do que é isso. Faz a mínima ideia como é que Deus responde. É uma disciplina em desuso, porque a igreja só está preocupada com o seu bem-estar. É só isso. Muita gente esqueceu disso. Muita gente ignora isso. Uma prática dos apóstolos, uma prática de Jesus, uma prática de João Batista, uma prática de Ana, a profetisa, uma prática do apóstolo Paulo, uma prática que moveu os céus em favor de quem buscou a Deus em jejum, mas isso está sendo ignorado, porque as pessoas só vão para a igreja para saber assim, eu quero o que Deus vai me dar, só o que Deus vai me dar, só o que Deus vai me dar, e ele não se dobra e não busca intimidade com Deus. Existem alguns teólogos, a teologia liberal, ela nega o poder do jejum. Eu já vi professor de faculdade teológica falando que isso não existe. É por isso que não experimenta o poder de Deus. É por isso que a família é fracassada. É por isso que a vida é uma vida de derrotas. Porque não conhece o favor do Senhor que vem através do jejum. Em Mateus 9, de 14 a 15. Gente, um pequeno intervalo aqui. Você que ama libertação e batalha espiritual, você que quer aprender mais, os nossos livros estão no site www.institutoexodus.com. Lá você tem uma variedade de livros na área de libertação e batalha espiritual que vão abençoar a sua vida. Vai lá. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Sabe por que nós jejuamos? Para buscar de novo o noivo, para buscar de novo Jesus, para buscar de novo a intimidade, para buscar de novo o trono de Deus, para buscar de novo o favor do reino dos céus, para buscar a mão do Senhor sobre a nossa vida. O noivo foi tirado, então agora nós temos que buscar ele com jejum. Agora, existe o jejum que é absolutamente ineficaz. A Bíblia diz em Isaías 58, 3 a 4, quero convidar você, hoje ainda no domingo, tente ler Isaías 58, ali é uma análise muito bem feita do profeta Isaías sobre o jejum que Deus ama e o jejum que é absolutamente inútil. E diz assim, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Escute isso, querido. Antes de jejuar comida, jejue do pecado. Antes de jejuar comida, jejue das suas palavras torpes. Sabe por que você fala tanto palavrão? Porque é alimento da verdade e a boca fala do que está cheio o coração. Mas a pessoa pensa que ela vai jejuar e durante o jejum ela vai roubar, ele vai brigar com a esposa, vai brigar com o filho, vai brigar com a mulher, vai brigar com o pai, vai sair no soco, vai sair no tapa e Deus vai ouvir, que Deus não vai ouvir. O jejum não é só uma tradição, eu vou tirar, como os fariseus jejuamos 2 vezes por semana. Não é isso, querido. Não é isso, não. O jejum é uma busca do Senhor em santidade. O jejum que apenas tira a comida é só dieta, não vale nada. O jejum deve ter um objetivo. O jejum de aparências é inútil. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? Gente, é como a pessoa que escolhe só o domingo para ser santo. Vem na igreja, ele é um santão. Aí na segunda-feira ele é um pecador.
Aí na terça-feira ele é um pecador. Na quarta-feira ele é um pecador. E aí no domingo ele vem aqui. Gente, esse tipo de gente Deus não ouve. Porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. É necessário que o jejum seja jejum que não seja só de aparência. Não é só jejuar para você ficar magro. Não é só jejuar para você perder aí alguns quilos. Isso é dieta, eu já expliquei. O jejum busca o poder de Deus. E o poder de Deus só opera em mim, só opera em você. Na santidade, na pureza. Por quê? Se você não jejua para Deus, então não é jejum. Zacarias 7,5, fala ao povo desta terra e ao seu sacerdote, dizendo, quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuaste? Jejue para Deus com objetivo. O jejum, ele começa com oração. Você tem que dizer para Deus a razão pela qual você está jejuando. Seja específico. Buscando ao Senhor, eu quero buscar do Teu Espírito Santo, eu quero buscar uma vocação ministerial, eu quero buscar um ministério, eu quero buscar um socorro pessoal, eu quero buscar um livramento para a minha vida. O jejum, ele deve ser direcionado para o Senhor, junto com orações. Agora existe uma futilidade da busca de admiração. Tem gente que jejua para dizer assim, olha como é que eu jejuo, olha como é que eu oro em línguas, olha como é que eu profetizo, olha como é que eu sou importante. Gente, isso é abominação ao Senhor. A Bíblia diz em Mateus 6, 16 a 18, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. O hipócrita é o religioso fingido, ele quer só ser visto pelas pessoas. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, põe o óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Você tem que entender que o jejum traz recompensa. O jejum, ele busca uma recompensa. O jejum busca uma recompensa que só Deus vai dar. Porque se o teu jejum é de aparência para os outros homens verem, você não vai ter recompensa do Pai. Você não vai ter recompensa dos céus. Você não vai ter resposta de Deus, você já ganhou. Você não queria que todo mundo te admirasse na igreja? Você não queria que todo mundo dissesse, olha como é que ele é espiritual, olha como é que ele é santo. Não é para isso. O jejum, ele busca o Pai, somente o Pai, e a aparência, a busca de admiração é uma tolice. Eu faço isso aí, ó. Eu faço uma lista de clamor familiar. A próxima segunda, terça e quarta, nós vamos jejuar lá em casa. Amanhã, depois de amanhã e quarta-feira, nós vamos jejuar. Só que nós não perdemos o sentido, nem a direção, nem o objetivo, e nem o alvo da nossa oração, do nosso jejum e do nosso clamor. Nós estabelecemos metas que você pode fazer na sua vida. Você primeiro deve jejuar por você, querido. Jesus, em João 17, eu expliquei isso semana passada, quando eu falei sobre intercessão. O jejum, ele primeiro ora por você. Você ora pela sua saúde, você ora pelo seu casamento e você ora pela sua família. Esse jejum estabelece metas. Eu e a pastora Fabíola fizemos 2 jejuns ano passado, de 15 dias, eu com ela, e o topo da nossa lista de jejum, eu pedi para mim e para ela saúde, para que eu envelheça com saúde, para que eu possa cuidar do rebanho do Senhor com saúde, para que Deus responda a minha vida, para que eu tenha energia, para que eu tenha musculatura, para que eu tenha saúde para cuidar de você, e para cuidar do povo que está aqui, para poder dirigir, abençoar os pastores que caminham com a gente, para a gente poder ter uma liderança forte. Eu orei por isso, eu orei pela minha família, eu tenho orado pelos meus casamentos, pelo casamento dos meus filhos, eu tenho orado pelos meus netos, eu tenho orado pela minha descendência no altar. A primeira coisa que o jejum faz é isso. Depois, você pode orar por sonhos e projetos pessoais. Não tenha medo de pedir coisas boas ao Senhor. Não tenha medo de jejuar por coisas boas. Não tenha medo de jejuar por fartura. O nosso Deus é exuberante. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus diz, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão.
Salmo número 2, querido, pedir e dar-se-vos-á. Não tenha medo de pedir para o teu pai, porque o teu pai é generoso. Então, fale sobre seus sonhos, fale sobre seus projetos pessoais, fale sobre seu trabalho, seus negócios, suas finanças, por aquilo que você busca de justiça no Senhor. Converse com o Senhor durante o seu jejum. Fale sobre dons, sobre o ministério, sobre a vocação e sobre a unção sobre a sua vida. Querido, se você pedir, Deus vai te dar. Jesus, ele ensinando a gente a respeito de oração. Ele fala: se vocês são maus, sabem das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará do Espírito Santo a quem pedir. Peça do Espírito Santo na sua vida, se encha do mover do Espírito Santo na sua vida, saia desse lugar de religiosidade e entre no lugar de filiação. Você é filho de Deus, e Deus é teu Pai que responde ao teu clamor. Peça libertação, peça cura, peça milagres. Querido, ore por reviravoltas. Quando Esther jejuou, houve uma reviravolta. Quando Davi jejuou, houve reviravolta. Quando Neemias jejuou, houve reviravolta. Quando Jesus jejuou, ele arrasou o inferno. Querido, ore por reviravoltas. Peça para Deus entrar na sua vida. Você pode estar aí aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz já pegando o apito para apitar o final do jogo, para decretar a tua derrota. Você já pode estar aí com seus sonhos sepultados. Querido, peça no jejum para que Deus faça uma reviravolta. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O jejum das famílias é um jejum de poder, querido. Existe um propósito do jejum, Isaías 58, 3-9. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Assim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Existem 10 fatos aqui, querido, sobre o jejum de poder. Você deve soltar as correntes da injustiça. Tudo aquilo que é injustiça na sua vida, querido, abandone isso. Você, às vezes, tem medo de abandonar, porque você acha que você vai ser infeliz. Abandone a injustiça. Desaste as cordas do jugo. Libere os prisioneiros. Tem gente que deve a você e não consegue pagar, e você continua insistindo. Se você liberar a dívida, Deus vai liberar a tua dívida. Porque com a medida que você julga, você é julgado. Porque se você quer perdão de dívida, você deve perdoar. Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Querido, faça isso. Conheça o Senhor de fato. Conheça Deus de fato. Porque Ele vai trazer resposta, romper todo o jugo. Partilhe o pão que você tem com o faminto. Nós temos partilhado aqui. Gente, é tão bom ser pastor da Igreja Batista do Bom Retiro. Nós temos aqui compartilhado o pão nos sábados, no drive-thru durante essa pandemia. Como pessoas, tem gente que vem aqui nesse estacionamento e que chora. Falou: pastor, eu já não tenho mais o que comer. E ele vem aqui, carro emprestado, de favor, e sai daqui jubilando e glorificando o Senhor. A Bíblia diz que nós somos luz. Brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas obras e glorifique o Pai que está no céu. Você, querido, que partilhe o teu pão com o faminto. E enquanto eu for pastor dessa igreja aqui, ninguém vai passar fome aqui nessa igreja. Ninguém vai passar fome. E todo mundo vai trabalhar, porque aquele que trabalha também não deve comer. Todos devem trabalhar, mas todos devem comer. Você deve abrigar o pobre, o desamparado, e aí sim, a luz vai romper na sua vida. Você que anda em trevas, você que não tem expectativa de resposta, aí a cura vai chegar na sua enfermidade, na sua vida. Você vai fazer a retidão do Senhor em sua frente, e a sua glória vai vir para a sua retaguarda. Como é que o jejum afeta a vida espiritual? O jejum convida a Deus para a sua causa pessoal. Jejum, ele busca a Deus para ele ser o
teu Deus. Porque a oração do Pai Nosso é Pai Nosso. E fala de uma coletividade orando. Mas a oração diz, meu Pai. A oração com jejum, ele age como se eu fosse a única pessoa da terra, como se fosse o único a ser favorecido na terra. Número 2, o jejum, ele enfrenta qualquer ameaça familiar. Você está ameaçado, a sua filha, o seu filho está ameaçado. O jejum, ele vai favorecer toda a sua família e ele vai comprometer todo tipo de avanço, de qualquer tipo de avanço, seja um avanço natural, emocional, espiritual. O jejum vai enfrentar qualquer ameaça familiar. O jejum destrói fortalezas espirituais. O jejum consegue autoridade espiritual. Quando Jesus, no texto que a gente leu lá no início, Marcos 9, Mateus 17, o espírito imundo vê, o espírito imundo já se contorce todo, e Jesus simplesmente manda sair. O jejum, ele quebra as fortalezas, e jejum libera a autoridade espiritual, e jejum transforma crises em bênçãos. Agora, eu quero terminar falando sobre 3 cuidados com o jejum. No primeiro lugar, jejum não é uma moeda de troca ou uma tentativa de forçar Deus a fazer o que você quiser. Não é isso. O jejum, sim, atrai o favor de Deus, mas não obriga a Deus. Aí é criancice. Aí é evangelho deturpado e falsificado. Os ninivitas creram em Deus, Jonas 3, 5, 9, e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos e saco, desde o maior até o menor. Quem sabe, se voltará a Deus, se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas anuncia a destruição da cidade de Nínive, capital da Síria. Um povo maligno e perverso, que vivia na imoralidade, matava com requinte de crueldade. E aí aquele profeta Jonas diz, ainda 40 dias e Nínive subsistirá. É você que recebeu aí uma notícia triste, é você que recebeu um diagnóstico, uma carta do juiz, do tribunal, você que teve uma perda. Querido, se você crê no Senhor, se arrepender dos seus pecados, quem sabe Deus não vai se arrepender do mal que vem contra você e não vai fazer. E foi isso que aconteceu. Jesus diz, naquele dia, Nínive se levantará, porque creram na pregação de Jonas, se arrependeram. Se arrependa, mas lembre-se, o jejum não vai forçar Deus, o jejum apenas vai comunicar a Deus e trazer o seu favor. Número 2, não façam um voto exagerado. Eclesiastes 5, de 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes não cumpres. Então, como é que eu digo? Pastor, essa mensagem me deixou aleluiada, é isso que eu preciso, é o socorro do Senhor. Aí você vai no teu coração e você vota com Deus, entrar num jejum de 5, de 10, de 15, não faça isso. Você não precisa votar. Faça o tempo que Deus levar. Não adianta você botar algo que você não vai fazer. Tem muita gente que diz assim, ó, se Deus me curar, eu vou voltar para Jesus e não volta. Tem gente que fala assim, ó, se Deus me abençoar, eu vou entregar a metade do que eu tenho. Querido, é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então, o jejum, ele não é exagerado, começa devagar. Primeiro jejum que eu fiz na minha vida, isso tem, sei lá, acho que foi em 93 isso. Eu fiz um jejum de 1 dia e meio, comendo pão e água. Foi o jejum que eu fiz. Gente, Deus me ouviu com poder. Meu pai, na época, ateu, ele não queria nem ouvir falar que eu era crente. Ele achava que ser crente era a mesma coisa que ser, assim, um marginal. Havia um preconceito no coração do meu pai. Eu jejuei por ele 1 dia e meio, com pão e água, sem mais nada. Eu entreguei esse jejum na terça-feira, na quarta-feira ele foi em casa, foi comigo no culto e entregou a vida ao Senhor Jesus. Então, não precisa exagerar.
vai devagar. E com o tempo, você vai exercitando a sua fé. E por último, fazer jejum não é fazer maluquice, não é fazer loucura. Quanto tempo deve durar um jejum? As pessoas me perguntam. A Bíblia não determina nenhuma regra desse gênero. Então vou dar alguns exemplos. Tem o jejum do dia da expiação, o jejum que o povo de Israel chora diante do Senhor pelos seus pecados, é o jejum de um dia. Tem um jejum de 3 dias, que é o jejum de Esther, e o jejum do apóstolo Paulo, quando ele se encontra com o Senhor Jesus e fica cego. Tem um jejum de 7 dias, pela morte do rei Saul, mas é um jejum de comida, mas não é um jejum de bebida, era um jejum que era encerrado à noite. Então eles jejuavam durante o dia, e naquele dia, à noite, eles comiam e bebiam. O jejum de 14 dias involuntário do apóstolo Paulo e daqueles que estavam no navio, eles fizeram um jejum, porque não tinham o que comer. Então eles aproveitaram e buscaram o Senhor. Teve o jejum de 21 dias, falamos sobre o jejum parcial de Daniel, em que ele não comeu carne, não tomou bebida que agradasse a ele. E tem o jejum de 40 dias, é o jejum do Senhor Jesus no deserto. Amém? Faça o tempo. Tem gente que fala, pastor, vou fazer um jejum do café da manhã, vou fazer o jejum do almoço, vou fazer o jejum da janta. Isso é você que vai fazer, esse é o teu coração diante do Senhor que vai fazer. Amém? Essa semana é a semana do culto das famílias, e já já nós vamos celebrar com você a ceia do Senhor. A pastora Fabíola já está preparando, prepare aí também, amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, e quero orar para que essa palavra leve você de volta a essa disciplina espiritual, em nome de Jesus, amém? Quero lembrar você, amanhã estaremos ao vivo à noite, 21h30, pelo canal do YouTube Oswaldo Lobo, numa live, eu e a pastora Fabíola, ensinando sobre libertação, batalha espiritual e tirando algumas dúvidas, amém? Feche seus olhos agora, Pai querido. Nós queremos confessar que a única razão da nossa voz não chegar no Senhor é o nosso pecado. Queremos confessar também que temos ignorado, Pai, a função e o poder do jejum nas nossas vidas. Queremos te pedir perdão porque vivemos tempo em que só buscamos o prazer, só buscamos os benefícios e não te buscamos em espírito e em verdade. Queremos confessar, Pai, que o poder do Senhor está disponível para todos nós, mas temos nos esquecido disso. E hoje, queremos começar a semana, Pai, dedicando ao Senhor nossas vidas e nos consagrando para que amanhã, para que na próxima terça, para que na próxima quarta, possamos jejuar para a glória do Senhor, possamos te buscar para a glória do Senhor e possamos ter as respostas do céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Uma bênção. Vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Amém. E agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero crer que você já deixou pronto aí o pão e o suco de viúva, que representam o corpo de Jesus batido na cruz e o seu sangue derramado por mim, por você. E a pastora Fabíola vai ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, e ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, gente? A ceia do Senhor é uma renovação de aliança. Jesus diz que o cálice que a gente bebe é o cálice da nova aliança, do novo pacto. E é isso que nós fazemos em família. A ceia, ela é estabelecida entre os discípulos. Jesus
ele parte o seu pão, que representa a sua própria vida, que é entregue por todos aqueles que creem, e eles compartilham o cálice, que representa o sangue, que nos compra para uma vida na eternidade. Esse é o momento em que a família deve celebrar junto, esse é o momento em que as pessoas devem compartilhar, mas se você estiver sozinho, não tem problema, você pode se servir a si mesmo, e você pode compartilhar, e você pode pegar, melhor dizendo, o cálice você mesmo, amém? Então, pastor, quem pode participar? Quem crê no Senhor Jesus, não existe idade para quem no Senhor Jesus, não existe nenhuma orientação contrária para que impeça você de receber. A única orientação que a Bíblia dá é que a gente creia no Senhor Jesus, que a gente anuncie a morte dele até que ele venha, e que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Cada um, então, a Bíblia diz assim, ó, cada um, então, olhe para dentro de si mesmo, e então coma. Muita gente, eu tenho percebido às vezes, a igreja cheia, você vai oferecer, a pessoa fala assim, não quero, ela acha que há um impedimento para ela não receber. Querido, o único impedimento que existe é a ausência de fé. Você pode ter andado aí pela sua vida enlouquecido no pecado, mas se você olhar para dentro e você se examinar e dizer assim, eu tenho que mudar de vida e se arrepender, você está pronto para celebrar a ceia do Senhor, amém? Então vamos lá, eu quero compartilhar o pão com a pastora Fabíola, minha esposa. Ela vai me servir, você pode fazer isso também na sua casa, e eu quero servir o cálice para ela, e eu quero também tomar o cálice, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós estamos com o nosso coração tão gratos ao Senhor, Deus. Senhor, somos muito gratos pelo teu amor, porque o Senhor não poupou o seu Filho Jesus, o Senhor o desentregou, Pai, o seu sangue foi derramado e a nossa vida foi resgatada, e hoje nós somos libertos e nós temos vida e vida eterna. Muito obrigada, Senhor, e nós queremos agora consagrar ao Senhor esse pão, esse suco, Pai, e nós queremos tomar, Senhor, isso e relembrar do teu sacrifício e saber, Senhor Jesus, que o Senhor vai voltar para nos buscar, amém. Pai. Vai voltar e nós estamos aqui prontos, preparados para receber o Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor incondicional que nos resgatou. Amém, queridos. Agora você pode comer do pão e beber do cálice. Amém. Eu agradeço a você por permitir que a gente entrasse na sua casa. Você que nos acompanha de todo o Brasil e de todo o mundo, que tem celebrado com a gente uma vida nova em Jesus Cristo. Amém? Amanhã e durante toda a semana tem mais. Aliás, eu quero relembrar você. Amanhã, 21h30, teremos uma live, eu e a pastora Fabíola. Vamos fazer uma live pelo nosso canal do YouTube, Osvaldo Lobo. Vai ser apenas pelo canal Osvaldo Lobo. Uma live sobre libertação e batalha espiritual. Vamos tirar dúvidas das pessoas. Vamos dar os fundamentos da libertação. Nós vamos ensinar vocês que querem aprender. Amanhã, segunda-feira, 21h30, uma live direto do canal Osvaldo Lobo, que vai abençoar a sua vida, amém? Deus abençoe, a pastora Fabíola vai nos despedir com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do doce e amado Espírito Santo, seja sobre a tua vida, a tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Fique com a gente, à noite tem mais culto, esperamos por você. Amém, fica com Amém. Deus, até Bom mais tarde, domingo, fica na paz, bom domingo.